E aí, meu corretor? Um tempo atrás aí, eu vivi um episódio tão maluco, mas tão maluco, vou te contar. Era um imóvel comercial, aluguel atrasado há meses, o locador já estava surtando, ameaçando pegar as chaves na marra. Aí, claro, quem foi chamado para resolver? Eu, né? Porque corretor, você já sabe, é o bombeiro das confusões imobiliárias. Até que teve um colega da minha imobiliária que sugeriu uma ação de despejo pro locador. Tudo certo, né? Só que foi aí que começou a novela. O locador achou que seria algo rápido, sem risco de perder dinheiro, porque tinha o calção lá do inquilino. Só que não é bem assim que a banda toca. Para começar, ninguém sabia ao certo quanto tempo ia demorar ou quanto tempo isso ia custar. O locador achava que dava para resolver em 15 dias. O advogado falou em 6 meses. Eu olhei para toda aquela correria na imobiliária e pensei, cara, como é que a gente não entende direito um processo que faz parte do nosso dia a dia aqui no trabalho? E aí eu fui pesquisar na internet, porque é o que a gente faz quando não sabe o que fazer. E percebi que muita gente também não sabe o que fazer. Não sei se é o seu caso, tá? A cada vídeo eu trago pesquisa e algumas dúvidas que a gente encontra no dia a dia da imobiliária. Então, eu peço que você já se inscreva aí no canal, ativa o sininho para ser notificado toda vez que sair um vídeo novo sobre alguma coisa que eu estou estudando sobre o mundo das locações. A ação de despejo é um pesadelo das locações que ninguém gosta de encarar, mas que cedo ou tarde pode cair no teu colo, seja por inadimplência, descumprimento de contrato ou até uma situação mais delicada, como o uso do imóvel pelo locador ou reparos urgentes. Entender como é que funciona esse negócio aí é fundamental para não ficar igual ao seu barriga e prejudicar o seu locador. No vídeo de hoje eu vou compartilhar algumas dicas que eu aprendi quando eu sobrevivi a uma ação de despejo junto com meu amigo. Vamos explorar quanto tempo pode demorar uma ordem de despejo, os prazos judiciais e os fatores que podem acelerar ou atrasar tudo. Vamos ver quanto pode custar uma ação de despejo, porque não é só contratar um advogado, tem taxa, honorário e um monte de outras coisas. E também a gente vai ver como evitar que o despejo vire a sua única alternativa, porque no final das contas, prevenir, obviamente, é sempre mais barato do que remediar. Então fica comigo até o final, porque esse conteúdo pode salvar você de muita dor de cabeça e quem sabe até um ou dois processos aí, beleza? Para começar, o que é uma ação de despejo e quando ela acontece? A ação de despejo é o processo judicial usado para recuperar a posse de um imóvel quando o inquilino não cumpre o contrato de locação. Parece simples, mas como tudo no Brasil, tem várias etapas, prazos, detalhe que a gente precisa entender. Para começar, você não pode entrar com a ação de despejo por qualquer coisa. O nosso querido oráculo das locações, a lei do inquilinato, dita as regras para desocupação nos artigos 59 e 65. Vamos lá. O mais comum é entrar com um processo quando o inquilino não paga o aluguel e não tem prazo. O artigo 23 da lei estipula que o aluguel deve ser pago pontualmente. Então, se o inquilino atrasar um dia, a ação de despejo já vira uma opção. Só que talvez essa não seja a melhor forma de resolver a situação, obviamente, né? Além da inadimplência, existem outras possibilidades que permitem o despejo, como, primeiro, descumprimento do contrato, tipo se o inquilino resolver abrir uma oficina no seu apartamento. 2. Por falta de garantia locatícia. Por exemplo, se o fiador sair do país ou o seguro-fiança vencer e o inquilino não renovar. 4. Para obras urgentes determinadas pelo poder público e não dá para fazer com o inquilino dentro do imóvel. E tem essas situações delicadas também, como o caso do inquilino que falece, por exemplo, não tem sucessor legítimo. Nessas horas, o despejo pode ser até inevitável, tá? Mas antes, vamos combinar. Conhecer bem o inquilino antes de dar a chave na mão dele pode evitar 99% dos problemas que acontecem nas locações. E depois que eu conhecer a LUD, acabar as ações de despejo aqui na imobiliária, tá? Com ela, eu só digito um CPF ou um CNPJ e eu tenho tudo que eu preciso saber sobre o locatário e até o fiador, e melhor, em segundos. Tem score, dívida, estimativa de renda, patrimônio, protestos, processos judiciais em todos os tribunais do Brasil e muito mais. Eu deixei um link aí na descrição se você quiser conferir e testar. É de graça, tá? Para testar. Agora que você sabe os motivos que levam à ação de despejo, bora entender quanto tempo esse processo pode demorar. Uma ação de despejo é tipo uma maratona mesmo, por isso ninguém gosta de passar por isso, nem o locador, nem o inquilino e muito menos a gente que é corretor, né? O tempo varia muito dependendo da complexidade do caso, da cooperação do inquilino e da região. Tipo, em cidades maiores, como São Paulo, a fila do judiciário pode ser mais longa. Na maioria das vezes, a gente precisa notificar o locatário por escrito e dar um prazo para resolver o problema. Geralmente são uns 30 dias aí. Se não houver solução, a gente pede para o advogado entrar com a ação no juizado especial cível. Depois da notificação inicial, o locatário tem direito a apresentar sua defesa. Na média, uma ação de despejo pode levar de 6 meses a 1 ano.
Isso se correr tudo dentro do previsto, tá? Agora, se o inquilino entrar com recurso ou tiver algum problema no processo, pode demorar ainda mais. Só que tem uma exceção que pode acelerar bastante as coisas. Se o motivo do despejo for a falta de pagamento do aluguel, o locador pode pedir uma liminar de despejo para ser feita em 15 dias. E aí o inquilino sai antes mesmo do julgamento acontecer, tá? Mas para isso, precisa cumprir 3 requisitos. Anota aí. Primeiro, depositar uma caução equivalente a 3 meses de aluguel pro judiciário. 2. Comprovar a falta de pagamento. 3. O contrato de locação deve ser sem garantias ou estar extinto. Se a razão for do proprietário, o inquilino é notificado pela justiça e tem um prazo de até 30 dias para desocupar o imóvel. Depois da decisão do juízo, o locatário ainda pode recorrer, prolongar a ação ou pagar a dívida e encerrar o processo, se a ação for por falta de algum pagamento, tá? Quando acabam todos os prazos e recursos, o oficial de justiça cumpre a ordem de despejo e o inquilino pode sair voluntariamente ou ser retirado à força. Bom, e se o tempo já é um problema, o custo não fica muito para trás. A ação de despejo envolve vários gastos que podem pesar no bolso do locador. Os principais vão ser: primeiro, honorário de advogados. O valor depende, obviamente, do advogado, mas em geral segue a tabela da OAB e geralmente 10% a 20% do valor da causa, que vai ser o valor do aluguel acumulado. Segundo, custas processuais. Para dar entrada no processo, o locador precisa pagar as taxas judiciais, que variam conforme a região e o valor da causa. É importante verificar isso na comarca onde o imóvel está localizado. Terceiro, caução para liminar. Se o locador quiser agilizar a desocupação com uma liminar, ele precisa depositar 3 meses de aluguel como garantia. Esse valor vai ficar bloqueado até o fim do processo lá. E ainda tem outras despesas, como notificações extrajudiciais, honorários de peritos, se for preciso, e até custo com oficiais de justiça para cumprir a ordem de despejo. Uma dica é explicar esses custos todos para o locador desde o início. Isso ajuda a alinhar as expectativas e evitar frustrações ainda maiores, né? Agora, eu vou te contar um segredo. A maior ação de despejo, meu amigo, é aquela que você nunca precisou entrar. E isso começa lá na escolha do inquilino, obviamente. Por isso que a análise de ficha da Alud é indispensável para qualquer corretor ou imobiliário. Só precisa colocar lá um CPF ou um CNPJ que o relatório fica pronto na hora. Tem score de crédito, dívidas, estimativa de renda, lugar onde trabalhou, protestos de antecedentes judiciais em todos os estados do Brasil, é um monte de coisa. Se você quiser dar uma olhada nesse relatório incrível, que você pode até inclusive apresentar para os locadores e entender melhor como funciona, tem o link aí na descrição. Vale muito a pena, beleza? Agora é contigo. Eu espero que você esteja armado para dar os próximos passos nessa jornada. A gente se vê no próximo vídeo para continuar se aperfeiçoando juntos. Até lá e bons negócios!